Bem livre. Porque você vê os fisiculturistas com as cuecas, com a sunga tudo apertadinha e tal, não sei o quê. Ainda dá a impressão que tem pinto pequeno. O fisiculturista tem pinto pequeno? Pinto pequeno? Já vamos começar a pergunta ou você vai fazer? Fala. Então tá gravando. É o seguinte. Fernando Sardinha aqui, né? Acho que muita gente já conhece. Oi. E o Sardinha tá aqui em Portugal, gente, e eu não podia perder a oportunidade de entrevistar. Ele é amigo do meu marido. Né, amor? E aí facilitou, né? Porque para chegar perto de pessoas que são bastante conhecidas. Né? Tá bom. E por que você escolheu essa área do fisiculturismo? Era uma coisa que lhe atraía desde menino, desde cedo? Quando eu era moleque, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu já gostava de super-heróis fortes. Não gostava de super-herói que tinha raio saindo dos olhos e forças sobrenaturais. Eu gostava de força bruta porque era uma coisa palpável. Tá. Né? Então eu gostava do Incrível Hulk, do Superman, e tinha um príncipe Namor, chamado Príncipe Namor, que era um super-herói que tinha todo o que eu queria ser como homem, involuntariamente pensando naquela época, né? Porque ele era o príncipe de Atlântida, ele defendia a princesinha dele dos bandidos e dos inimigos, né? Matava dava porrada nos bandidos. Ele orgulhava o pai e a mãe, que eram o rei e a rainha de Atlântida, e era um príncipe do povo, que o povo adorava ele porque era muito simples, conversava com todo mundo, não tem esse negócio de príncipe nada. E era musculoso pra cacete. Então era o próprio bodybuilder, o próprio fisiculturista. E aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos. Chega muita mulher pra você? Você recebe muitas cantadas? E se eu falar que não, eu vou estar mentindo e tá aí uma coisa que não é minha cara. Eu sou bem verdadeiro, o Tato me conhece muito. Eu sou muito sincero, eu sou muito romântico e isso puxa, atrai uma boa parte das mulheres, uma boa parte da população feminina, porque muita gente quer isso e não abre o jogo porque tem medo da parte social da coisa, ou tem medo dos trejeitos que as pessoas estão falando do seu lado, tem medo de ser piegas, né? Então eu toco, eu sinto isso, eu toco em algum ponto do coração de algumas pessoas, de mulheres, né? Inclusive de gays também. Eu toco neles porque eles sabem que eu sou verdadeiro e que eu gosto de música romântica, de que eu gosto de abrir a porta para a mulher, eu gosto de presentear com alguma coisa que seja realmente útil, sei lá. Sim, mas vem cá, já chegou alguma mulher que pegou e você pegou na sua bunda pra mas isso chegou e começou a agarrar? Direto, sempre. Direto assim. Não, eu brinco, né? A gente brinca, usa uma chocosidade para você... Não, peraí. Calma, menina, brincadeira. Peraí. Mas nós não temos grandes problemas. Eu não tenho sido assediado de uma forma agressiva, não. Tranquilo. Ela quer, a pessoa quer segurar em você, para ver se é de verdade mesmo. Isso. Então ela passa a mão em você. Agora, por exemplo, já aconteceu em alguns lugares em que eu estava posando e depois que eu saí, que eu me vestido e eu passar no meio da galera, a mulher manda a mina na bunda, né? Você tá dá um choquinho. Mas o assédio é grande até. Agora eu quero falar com você um assunto que é importante e por esse canal ser um canal de relacionamentos, amor e sexo, a questão da associação dos anabolizantes. Né? Esteroides. Que realmente tem essa associação, a pessoa perde o libido quando usa, que mal pode causar, qual é a consequência disso? É o seguinte, os esteroides anabólicos eles foram criados na década de 30 para curar depressão em seres humanos. Ou seja, para fazer o velhinho de 78 anos de idade ficar com o pipi duro de novo. E a Asta Médica Mundial criou-se derivados de hormônio masculino para fazer com que os seus hormônios que não estejam produzindo, eles sejam colocados em uma administração para que você tenha todos os benefícios daquele hormônio se ele estivesse em alta quantidade. Então o senhorzinho de 70 e poucos anos, 80 anos, ele perde a vitalidade da vida, ele perde a libido, ele perde tudo e a ereção e também perde o dinamismo da vida, até para trabalhar. Então ele ficava deprimido e essa depressão trazia problemas psíquicos que se agravavam ainda mais para a parte sexual, mesmo ele tendo capacidade para ter uma ereção com 70, 60, não importa, né? E isso foi criado para isso. Só que os atletas descobriram por quê? Porque os efeitos colaterais, entre aspas, não são efeitos colaterais, são efeitos da própria droga.
é um esteroide anabólico. O que que ele é? Ele aumenta a síntese das proteínas, que é a parte anabólica que todo mundo tem. Sim. Eu vou dormir, eu fico anabólico. Eu como alguma proteína, um ovo, eu como são algum tipo de vitamina, mineral ou aminoácido que participa da síntese proteica. Vai ser um anabolizante. Agora, os esteroides anabolizantes, eles são os derivados da própria testosterona, feitos em laboratório, com a parte molecular perfeita, idêntica ou bioidêntica à sua testosterona, para você injetar e para que essa injetada seja como se fosse uma reposição hormonal que todas as mulheres fazem. E aí, no caso da mulher, eu vou falar uma coisa bem engraçada, mas que eu já falei aqui no canal, que o clitóris, ele aumenta dessa mulher. Por causa da testosterona, é o hirsutismo. E aí o gestrinona, ele era usado de uma forma médica para controlar, por exemplo, problemas de endometriose, problemas de TPM, várias coisas. E as mulheres que malham começaram a usar isso em excesso, justamente para poder ganhar mais corpo. Sim. E esse hirsutismo traz o hipertrofia clitoriana, engrossamento da voz, nascimento de pelos e tudo mais. Eu faço a minha reposição hormonal com 48 anos, que eu tomo testosterona todos os dias. Eu posso transar, posso fazer sexo antes da competição? Como é que funciona essa relação para um atleta? Na verdade, para o atleta, o problema para o atleta fisiculturista é que nós fazemos uns balanços de sódio e potássio e de carboidrato e proteína vésperas da competição, que você fica realmente muito debilitado em 1 ou 2 dias. Por quê? Porque nós queremos retirar a água, já tiramos toda a gordura até aquele momento. Na última semana nós manipulamos a água que nós tomamos e quantidade de sódio ou do potássio, porque o sódio ele retém água fora do músculo e o potássio retém água dentro do músculo. Então nós fazemos um balançozinho, um dia sobe o sódio, aumenta a água, toma 8 litros, depois diminui para 7, depois vai diminuindo e tal. Mas namora ou não namora? Tem uns truquezinhos, mas isso debilita. Né? Então quando você tira o sal, pressão baixa, e você fica zoró. E aí se você namorar vai perder mais. Não tem tanto problema se aguentar. Se aguentar não tem problema. Porque na verdade, eu por exemplo, quando eu fui casado, né? Fui casado há 16 anos e fui namorado muitos anos. Eu fazia amor até no último dia da competição. Mesmo. Por quê? Porque tem um entrosamento. Agora vou dar um exemplo. Com todas as partes psicológicas muito fortes de você conhecer uma pessoa. E naquele dia em que você está zero carboidrato, que você está tomando pouca água, que você zerou o sal, que você já está zoró, está preocupado com o título e com o campeonato, com um monte de coisa, você vai pensar em fazer sexo. Eu, por exemplo, com 48 anos, já penso bem diferente. Eu já pensava isso antes, mas agora eu penso mais ainda. Que é uma delícia fazer um sexo gostoso do que fazer um sexo forçado para provar alguma coisa, né? Ou pura e simplesmente porque a pessoa está com vontade. É mais qualidade, né? É muito mais gostoso, né? Tem mais essa. O amor, ou seja, o homem e a mulher fazendo sexo com um orgasmo, a produção dos neurotransmissores melhora para a recuperação pós-traumática. Já rolou de pegar algum fã mesmo, assim? Uma menininha, uma fã sua? Essa galera da rede social, que você está muito presente na rede social também. Então, eu não sou, é muito difícil de eu... Homem bom, viu? Eu tenho um lance comigo que é assim, mais ou menos assim. Eu não preciso ser um galinha para ser macho, ou para ser um representativo de macho. Né? Isso não é minha cara. Não é minha cara mesmo. Nunca foi. Aliás, o Tato me conhece há muito tempo, ele sabe muito bem que das nossas épocas de menino, eu era o que menos pegava mulher. Eu era o que menos, eu era mais Você boa. pegava muito. E a gente saía pra se divertir, não saía pra pegar a mulher. Não. Então você não pegava muito, você é igual ao Sardinha. Tato, ele só namorou, cara, seriaço. Ele? Mesmo, Sargento? Isso é verdade. Vamos dar conversa, vamos falar as revelações. Verdade. Ai. Porque você vê os fisiculturistas com as com a sunga tudo apertadinha e tal, não sei o quê. Ainda a impressão que tem pinto pequeno. O fisiculturista tem pinto pequeno? Pinto pequeno? Se eu fosse mostrar o meu órgão sexual como destaque, eu teria que cobrir o corpo todo e deixar o órgão para fora. Que aí ficaria uma coisa óbvia. Eu ponho uma roupa preta cobrindo o resto do corpo e deixo o órgão sexual para fora, ele vai ficar em destaque. Agora, se você coloca uma sunga pequena o suficiente para mostrar os sartórios, nós não colocamos a sunga com ideia sexual. Né? Não coloco a sunga no meio do glúteo porque é sexual, que eu quero que alguém me deseje.
pode até ser que aconteça, mas a pessoa vai me desejar como atleta bom. É a mesma coisa, quando você pega um gordinho, se você ficar analisando o pênis do gordinho, o pênis é pequeno, porque a massa que está em volta cobre, óbvio, mas às vezes é um pênis normal, não é? Agora, vou dar um exemplo básico. Quando você para pensar que você não está querendo mostrar aquilo, já está salvo. Eu quero mostrar músculo. Sabe o que simplificando. Um parênteses, sabe o que me perguntam? Que se masturbar, ficar se masturbando, aumenta os músculos. Me perguntaram isso uma vez. Músculos do braço? Do braço e do pênis. A do pênis sim, não porque ele vai aumentar, mas sim porque ele vai melhorar o fluxo sanguíneo. Todo o corpo cavernoso ou qualquer tipo de vasodilatação periférica melhora a capacidade de entrar nutriente naquele órgão. Então, entrando mais nutriente, é óbvio entrar mais propagação de proteína, de carboidrato, de gordura, vai ficar mais saudável e possivelmente fica maior. Mas não por volume de crescer, e sim por estar saudável. A relação entre você levantar peso e ficar com um pinto pequeno é tão absurdamente ridícula. É só se você estudar um pouquinho só de fisiologia, você vai entender o que eu estou falando. Você estimula os principais hormônios sexuais que existem levantando peso, como é que você vai conseguir diminuir o seu aparelho sexual? Responda isso pra mim, fisiologicamente falando. Tá solteiro, você bate uma punheta? Direto. Sou um velho punheteiro. Sabe por quê? Porque pensa comigo, como eu sou um cara reservado, sou caseiro, exato, e eu tenho algumas frescuras, que eu tenho toque com limpeza, com higiene e tudo mais, então me resta ser um velho punheteiro mesmo. Adorei. Mas vocês conheceram um pouquinho do Sardinha aí. Enfim, quem quiser seguir ele, pode seguir. Você tem um canal no YouTube também. Eu tenho 2 canais premiados no YouTube. Um é Sardinhas Gym Treinos, que eu tenho, graças a Deus, tenho plaquinha lá do YouTube que eu ganhei deles. Eu também tenho plaquinha do YouTube. É uma delícia, né? Tem o canal Fernando Sardinha, também, que é premiado também. Tem o Sardinhas Motors, que aí tem carros e motos, que eu fiz teste de não sei, carro, de moto. Vários canais, enfim, Sardinha. Né? E agora eu estou voltando com a minha carreira de músico, né? Porque eu sou cantor e tecladista. Então, nesses canais de educação física ou de treino, eu estou implantando algumas vinhetas, algumas coisas de música para mim voltar com a minha vida de músico, não na noite. Nem fodendo na noite. Vai em casa pra família. Em casa pra família, na internet, em que eu não tenha que sair pra noite porque eu sou caseiro. Que massa, gente. Então é isso, ó, meus amores. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, né? Quer deixar algumas perguntas, pode deixar que eu vou responder. E aciona o sino de notificação, viu? Por favor. Lembra também que o bom da vida é o quê? Amar, transar e gozar, viu? Um beijo, meus amores. Valeu, tchau, obrigada, viu, Sardinha? Obrigado, querido.